E aqui vou te mostrar como faz para ajustar um programa que já está feito de uma fechadura. Aqui, para eu adaptar para qualquer outra fechadura, basta eu mudar os cabeçalhos dele. Então eu vou clicar em File, Edit. Aqui na primeira usinagem, essa parte aqui, esse primeiro cabeçalho, exceto pelo número 40 aqui. Esse número 40 ele é relativo à posição do tambor, porque no caso da usinagem da fechadura, algumas delas a gente marca a altura pelo tambor. Então a máquina se posiciona na posição do tambor para que tu prenda o perfil na máquina, e aí a partir dali ela vai fazer o rasgo, né? Ela te dá essa referência de posicionar a ferramenta onde o tambor fica, tu bota o perfil alinhado com a ferramenta, e aí aquele ponto ali vai estar a 1,5 m da base da tua porta, né? Aí a partir dali a máquina vai fazer que a fechadura se encaixe de forma que o tambor fique naquela posição 1,5 m. Beleza. Aqui, essa 190 é a medida base, onde vai encaixar o sistema, o quadrado da fechadura. Deixa eu mostrar o perfil aqui. Aqui, ó. Onde vai fazer esse quadrado. O 190 é o centro desse quadrado. Então, 14,5 é a distância do batente Y. O batente Y é esse cara aqui, em relação à usinagem. Quanto maior a distância, mais para cá a usinagem fica. Quanto menor a distância, mais próximo do batente. Beleza? Largura da usinagem diz respeito à largura do quadrado que eu quero encaixar. Nesse caso, essa largura aqui, daqui até aqui. Depois, a altura da usinagem é essa dimensão aqui do quadrado. E aí depois a gente vai entrar nas alturas de segurança. A altura de segurança é a posição em Z aqui. Z é o eixo de subida e descida. Posição em Z onde a ferramenta pode se deslocar sem bater em nada. A altura de aproximação em relação à peça é o quanto de distância a máquina vai ficar quando ela se aproxima do perfil aqui. Depois, a altura da peça é da base, onde eu encostei o perfil, até onde vai ser usinado. No caso ali está 102 mm, para esse perfil que eu estava usinando antes, daqui até onde vai usinar é 102 mm. Profundidade da usinagem. Aqui eu coloquei 10, é quanto que a minha ferramenta vai, em relação à altura da peça, furar, aprofundar, profundidade, né? Então, se a minha altura da peça está aqui, se eu botar 10 mm, vai ser 10 mm abaixo disso, a minha profundidade, né? Onde minha ferramenta vai descer para usinar. O diâmetro da ferramenta é o diâmetro da ferramenta, que é a medida da espessura dela, né? Depois, avanço de furação é a velocidade de descida. Avanço de corte é a velocidade do avanço lateral. Depois, aqui nessas medidas a gente não mexe, que são as variáveis calculadas, tá? Não alterar. Aqui a gente tem o bloco de parada programada. Depois a gente faz a usinagem do furo. A usinagem do furo é essa aqui, onde vai encaixar a maçaneta, tá? Essa usinagem do furo, nesse caso aqui, esse cabeçalho se refere a ela. Então, distância do batente Y, mesma coisa. Distância do furo, se eu prender o perfil assim, a distância do batente Y é daqui até o centro do furo. Distância do batente X. Nesse caso aqui, esse 162, ele está relativo ao 190. Como 190 é o centro da fechadura, 190 está aqui, né? Para eu acertar a posição do furo, vai ser 190 menos a distância do centro do furo até o centro da fechadura. Beleza? Depois, diâmetro do furo, é o quanto de diâmetro que eu quero que o furo tenha. A altura de segurança, mesmo conceito, para ela viajar sem bater em nada. A altura de aproximação, mesma coisa. A altura da peça. No caso, como a minha peça está deitada assim, a altura da peça seria essa medida, da base até aqui em cima. A altura, né? A altura, em Z. Onde eu vou, para minha máquina saber onde ela vai descer. Profundidade é quanto a máquina vai descer no primeiro passe. E aí, mesma coisa, diâmetro da ferramenta, avanço de furação, enfim. No último, aí essas medidas aqui são relativas ao quadradinho aqui, ó, que eu chamo, foi concha, que foi gerado pelo gerador de códigos. O gerador de códigos considera os quadrados como concha, mas não é o caso, tá? No caso aqui, o centro dele geralmente é alinhado com a fechadura, tá? Então a distância do batente Y é 40. Largura da usinagem é a largura do quadrado, 18 é a altura do quadrado, largura da usinagem, altura da usinagem, e assim a gente vai seguindo, tá?
Lá em cima, essa medida aqui, ó, o número 40, é a distância do batente X até o tambor. Ele também é relativo ao 190. 190 tá aqui. Qual é a medida que precisaria para o centro do quadrado aqui, ó? Aí fica do centro da fechadura até o centro do tambor, 190 mais essa distância. 190 mais a distância entre o centro da fechadura e o centro do tambor. Beleza. Essas são o que significa cada uma das variáveis. Caso minha fechadura não encaixou, ou então eu preciso aumentar uma medida ou outra, a gente vai se basear por aqui, por esses 3 cabeçalhos, e vai editar eles. E depois que editar, por exemplo, aqui, vou abrir no programa essa fechadura, tá aberto ali. Eu vou botar File, Edit, tá lá, abriu. Agora eu quero, por exemplo, diminuir o tamanho da peça da fechadura. Lá no primeiro cabeçalho, eu vou diminuir a largura da usinagem de 182 para 130, por exemplo. E vou salvar. Ctrl S. Agora eu vou clicar aqui no atualizar, e olha lá o que vai acontecer com a largura do sistema. Olha lá, diminuiu. Então basta eu editar aqui uma medida, e caso eu não saiba o que essa medida faz exatamente, eu posso editar ela, atualizar, salvar, atualizar, que eu vou conseguir enxergar aqui graficamente o que está acontecendo. Aí assim eu consigo ajustar o programa para deixar ele do jeito que eu quero, ou adaptar para um outro perfil ou uma outra fechadura.